Ao trazer este tema a debate, no seu agendamento próprio, o CDS recusou o agendamento de iniciativas de outros partidos. Tem esse direito. Seria, no entanto, em todo o caso, uma forma de valorizar este debate com projetos de lei que, se aprovados, mudassem alguma coisa, efetivamente, na vida da agricultura, em vez de se limitarem a recomendações inconsequentes ao Governo. A gravidade da situação na agricultura exigiria essa abertura, mas também maior determinação. De facto, não é compreensível que, depois de efetivar o Governo com um inventário de erros, omissões, incompetências, má gestão de fundos, desatenção e ineficiência, bem, a única solução que o CDS encontra é pedir ao Governo que faça o que não fez, que decida o que recusou, que governe o que desgovernou. Numa palavra, ao limitar-se hoje a um projeto de resolução, o CDS desiste de uma decisão, porque o Governo só se compromete se quiser comprometer. Em vez do Parlamento decidir em matéria da sua competência, recomenda. Em vez de escolher, fica à espera. Parece que o CDS ficou assustado com a propaganda do Governo contra este Parlamento. Porém, a situação dramática que os agricultores vivem não se compadece com gente assustada. A agricultura precisa de decisões e de gente capaz de lutar por ela. As políticas do Partido Socialista foram desastrosas para a agricultura. O Ministério da Agricultura foi esvaziado de boa parte dos seus técnicos e o apoio aos agricultores reduzido. 5.000 funcionários foram embora, 1.700 colocados no quadro de mobilidade especial, subsistindo ainda cerca de 900 funcionários nessa situação. Entretanto, o Ministério mantém trabalhadores precários a recibo verde e chega ao ponto de contratar no exterior seguranças e pessoal para apoio logístico aos inspectores num valor superior a 3,5 milhões de euros. Os fundos para apoio à agricultura, tanto do PRODER como do regime de pagamento único, as ajudas diretas, o RPU, não chegaram aos agricultores. O pouco que chegou foi tarde e a más horas e, em grande medida, beneficiou os maiores e abandonou os pequenos. Exatamente. Quase 76% das ajudas diretas destinaram-se apenas a 8% dos agricultores em 2007. Exatamente. Nos anos anteriores, a situação foi idêntica. E não basta dizer que é preciso pagar rápido as ajudas diretas, o RPU, que é preciso agilizar o PRODER. Senhoras e senhores deputados, é essencial que os critérios de atribuição se alterem, que tenham em conta os que mais precisam e não apenas os grandes proprietários. É fundamental recentrar as políticas agrícolas no combate aos seus principais estrangulamentos. No entanto, ao ler o projeto de resolução apresentado pelo CDS, percebe-se bem a sua inoperância. O texto, seja aprovado ou rejeitado, nada muda, porque é mera recomendação. Trata-se mais de um exercício, e deixem-me ser claros convosco, senhores deputados, trata-se mais de um exercício de assessoria técnica ao Governo do que de uma iniciativa para estabelecer rupturas com as políticas agrícolas do Partido Socialista. Tudo indica que o CDS quer manter tudo, nomeadamente a estrutura de distribuição das ajudas, beneficiando os grandes em detrimento dos médios e dos mais pequenos. A resolução pede ao Governo, e cito, coloque o RPU a funcionar. Mas não é uma obrigação elementar do Estado e do Governo. Pede que, torno a citar, se comprometa a decidir as candidaturas a tempo. Mas podia ser de outro modo, senhores deputados. Mas não exige a regionalização do RPU, o apoio prioritário às pequenas explorações, das zonas mais deprimidas, mas onde é fundamental manter a agricultura como condição para a ocupação do território, a preservação ambiental e a subsistência das famílias. Se todos sabemos da crise que se vive na agricultura, como é que podemos ficar por recomendações sem consequências, senhores deputados? Ora, o que quer afinal o CDS do Governo? Pedir ao Governo, e volto a citar, conceba um plano de defesa do setor agrícola e florestal. Mas isto é um pedido. Ao pedirmos este plano, diz o CDS, e estou a citar novamente, o Parlamento fica à espera do Governo. Mas o CDS
quer mais do Governo além de pedir um plano. Quer que o Governo negocie uma verdadeira e ampla linha de crédito. Cito, acabei de citar. E, cheio de força, cheio de intenção, o CDS acrescenta: o Governo deve, veja-se, refletir sobre o que pode fazer quanto ao gasóleo. Mas não tenho certeza sobre esta matéria, senhores deputados. Aqui está uma verdadeira oposição. Convoca o Parlamento para pedir ao Governo que reflita, que conceba. Sinceramente, Sr. Deputado Paulo Portas, esperávamos muito melhor de si e do seu grupo parlamentar. Muito bem. E não se fica por aqui o CDS. A resolução vai mais longe. O CDS pede-lhe, cito, que empenhe a vontade política do Governo num acordo entre produtores, cooperativas e distribuidores. Mais longe ainda, exige que o CDS, e cito novamente, se clarifique a cadeia de comando no RPU. E cito novamente, se verifique rapidamente onde é que o sistema de controle falhou. O Governo já deve estar a tremer com esta resolução, senhores deputados. Onde é que o sistema de controles falhou? Então os senhores não sabem. Pois falhou porque o sistema de controle é o Governo que não quer uma política de desenvolvimento rural, mas antes usar a distribuição de fundos como um instrumento político. Querem lá saber dos interesses dos agricultores, sobretudo dos pequenos e dos médios agricultores. Bem pode esta resolução pedir ao Governo que reflita, que conceba, que empenhe a vontade política, que clarifique a cadeia de comando. De que servirá? Aqui está uma resolução que o Governo só pode apreciar, como iremos ver certamente nesta votação. O Parlamento pede-lhe o que faça o que lhe for desejável. Tanto quanto desejável, o Governo lá saberá do seu desejo. Finalmente, senhoras e senhores deputados, com esta resolução, o CDS entende que cumpriu o seu papel. Muito bem. O que é certo é que na segunda-feira, talvez amanhã, domingo, segunda-feira, nada mudará na vida de um único agricultor. Mas o Governo poderá acenar majestaticamente, dizendo ao Parlamento que, sim senhora, perante a emergência da crise, toma a corajosa medida de quê? De refletir, de conceber, de empenhar a vontade política, até de defender o interesse nacional e, em qualquer caso, de clarificar a cadeia de comando, tanto quanto desejável, dito pelo CDS. Lamentavelmente, o CDS não foi capaz de exigir mais e não vai ser capaz de exigir mais. Muito obrigado.